Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Graça e paz, como que vocês estão? Amém? Tudo na paz. Sextou, chegou a sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Mais uma sexta-feira. O Espírito Santo vem estar contigo neste dia, te ajudando, te dando estrutura, te ensinando. Amém? Que você receba refrigério da parte do Senhor neste dia, em nome de Jesus. Passando aqui para deixar alguns versículos para nossa meditação, que se encontra aqui em Romanos, capítulo 7, que a partir do 7, a partir do 15, que vai dizer assim: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei o que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Glória a Deus. Aleluia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Palavra abençoada, né, pessoal? O 18 diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É forte, né? É muito forte. Às vezes a pessoa quer até fazer o bem, quer fazer o que é certo, mas a palavra diz que na minha carne não habita bem algum, né? O pecado faz com que leva você a fazer o que é errado, né? O pecado que está ali, que está na nossa carne, né? Porque na nossa carne não existe bem algum. A palavra está dizendo aqui, né? Então, eu estava lendo aqui essa passagem da Bíblia e, assim, pensando, né? Que a palavra também vai dizer, né? Que vence o que você alimenta mais. Porque se você alimenta mais o espírito, o espírito vai estar mais forte, vai ficar mais forte. Se você amanhece o seu dia, aí você prioriza buscar a Deus. Como Maria, né? Ela priorizou estar nos pés do Senhor. Quando a gente amanhece o nosso dia e a gente dá as primícias para Ele, né? Tira um tempinho do nosso dia, né? Assim que amanhecer, dá prioridade para Deus. Busca a Deus. Tira um tempinho ali para estar ali em oração, conversando com o Senhor. Um tempo de intimidade, um tempo de comunhão, né? Então, assim, aí a gente lê um capítulo da Bíblia todos os dias, lê um versículo, a gente tira um tempinho ali para ler, para louvar, nem que seja um hino da harpa. Tá lavando um prato, eu gosto de fazer isso. Tô lavando um prato, tô lavando uma roupa, coloco uma pregação, né? Coloco uma pregação, coloco um testemunho, tá edificando a mim e a você. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, né? Então, às vezes eu tô lavando um prato, eu gosto de botar uma pregação, um testemunho, né? Eu sempre tiro um tempinho para ler pelo menos um versículo da Bíblia, né? Eu sempre gosto de ler um capítulo, pelo menos, né? Mas às vezes tá corrido o dia, você lê pelo menos um versículo, né? A gente lê, a gente tem que estar se alimentando todos os dias, lendo a palavra, tem que orar todos os dias. É a constância, pessoal. A gente tem que ter constância com Deus. Tem que ter constância. Eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo me dizia, né? Que a constância traz a permanência. O que faz eu e você permanecer de pé é a gente ter constância com Deus. É a gente todos os dias. Da mesma forma que a gente toma água todo dia, se alimenta todo dia, a gente tem que todos os dias orar a Deus, ter um tempo de comunhão com o Senhor, conversar com Deus, orar ao Senhor.
né? Ler a palavra todos os dias, colocar uma pregação, colocar um testemunho, louvar um hino da harpa. Então a gente tem que tá alimentando o nosso espírito. Se a gente alimenta mais o espírito vai estar mais forte. Mas se a gente alimenta mais a carne, se a gente não ora, se a gente não lê a palavra, se a gente não escuta uma pregação, não escuta um testemunho, se a gente não louva o hino da harpa, se a gente não vai para a igreja, né? A gente só quer saber de curtir, de passear, de fazer aquilo que dá prazer à carne, né? De ficar o tempo todinho no Instagram, de muitas vezes estar ali só assistindo um filme na Netflix, né? Não tô julgando aqui ninguém, não. Eu tô dizendo assim que tem que ter equilíbrio, tem que ter... tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tem tempo para tudo. E a gente tem que priorizar as coisas de Deus, as coisas do alto. Certo? Então a gente, né? Às vezes a gente só quer saber de sair, de passear, de curtir, né? De fazer aquilo que dá prazer à nossa carne. Né? Porque a gente vai dizer assim, não, eita, é bom, eu gosto de orar, né? Mas a gente não faz só o que a gente gosta, né? Muita gente aqui que está inscrito nesse canal trabalha, tem compromisso, faz faculdade, como a minha irmã, né? Ela passa o dia trabalhando, ela larga do trabalho e vai para a faculdade. Ontem, quando eu perguntei a ela, estás aonde? 9h30 da noite. Ela estava na estação aqui, né? Tava na estação esperando o metrô para poder vir para casa. Aí eu disse ao meu esposo, eita, Silvana ainda tá na estação esperando o metrô. Ela ia chegar em casa acho que umas 11 horas da noite. É porque ela queria? Não, é porque ela tá correndo atrás de algo melhor para a vida dela. Trabalha durante o dia e à noite faz faculdade. Então a gente não faz só o que a gente gosta, né? Então a gente tem, pessoal, que priorizar as coisas de Deus. Tem que priorizar as coisas que vêm do alto. Aí, às vezes, a pessoa vai dizer assim, não, mas isso é besteira, não, isso é, né? Não, besteira não. A gente tem que priorizar as coisas de Deus, porque vence o que a gente alimenta mais. Se a gente alimenta mais o espírito vai estar mais forte. Mas se você alimenta mais a carne, fazendo só o que dá prazer à carne, a carne vai estar mais forte. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Porque às vezes a gente diz assim, não, isso é besteira, não, é só hoje. Não, a gente diz, não, vou orar hoje, não, amanhã eu oro. Não vou ler a Bíblia, não, hoje, amanhã eu oro, amanhã eu leio. Não vou para a igreja hoje, não, amanhã eu vou. E assim você vai enfraquecendo o espírito e fortalecendo a carne. E quando você vê, quando a gente vem enxergar, para voltar é difícil. Então a gente tem que ter constância. A gente tem que ter constância. É como quem treina, né? Quem treina. Se você tiver constância nos treinos, você vai ver resultado. Mas se você não tiver constância, você não vai ver o resultado. Quem faz dieta tem que ter constância, né? Não tô dizendo que você não pode sair, não pode passear. A gente tem que ser cristão e tem que viver. Você pode sair, você pode passear, mas priorize o seu tempo com Deus. Priorize o seu momento com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Não é hoje e amanhã, não. Todos os dias você tem que ler a Bíblia. Todos os dias você tem que orar. Mesmo que você não tenha palavras para falar, que tem momento que a gente tá assim, né? A gente tá ali, se ajoelha e diz, Senhor, hoje eu não tenho palavras nenhuma para falar, tô sem palavras. Mas você fica em silêncio. Senhor, você só fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, só isso. Mas Deus, ele tá ali. Ele tá vendo que você priorizou o tempo com ele. Ele tá vendo que você colocou ele como prioridade. Né? Mesmo sem vontade. Se ajoelhe. Tira o seu tempo com Deus. Senhor, Deus, seja sincero. Senhor, tô com preguiça de orar hoje. Tô com preguiça, tô sem vontade, mas eu tô aqui.
Nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos. Priorize o seu tempo com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai te trazer paz. O seu momento com Deus vai te trazer paz, vai te trazer direção. Amém? Então coloque Deus como prioridade. Nosso Pai, ele não tem filho preferido. Ele ama a todos. Mas eu creio assim que ele ama a todos, né? Mas ele tem aqueles que tá mais presente, né? Tá mais próximo dele. Então ele vai dar mais atenção, ele vai responder as orações. Né? Se a gente tem vários filhos. Você tem vários filhos, né? Tem filho que é mais próximo, tem filho que é mais distante. Então você vai ter mais intimidade com aquele que está mais próximo de você. Você vai fazer mais por aquele que está mais próximo, que dá mais atenção a você, que lhe visita mais, que está ali presente. Mas ama a todos. Mas tem aquele filho que está mais próximo, né? Que cuida do pai, que está ali presente, que ajuda o pai. Então o pai vai ter mais intimidade, mais comunhão com aquele filho que está ali todos os dias. E muitas vezes faz mais por aquele filho que está ali, ó, que tem constância. Então priorize o seu tempo com Deus. Alimente mais o espírito do que a sua carne, para que seu espírito venha estar mais forte. Amém? Um bom dia para você, que Deus venha estar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Fiquem na paz.